Queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu gostaria de aproveitar o ensejo também para saudar as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. É uma alegria tê-las conosco nesta manhã, neste culto. Eu quero externar minha alegria, gratidão ao Senhor nosso Deus por estar aqui. Confesso aos irmãos que poder sair nesses dias de pandemia para pregar em outra igreja já é um grande privilégio, já é uma grande alegria conhecer, ver outras pessoas. Eu estou muito feliz realmente nesta manhã. É uma bênção. Há pouco tempo estávamos todos com nossas igrejas, templos fechados, e agora estamos com os templos abertos e tendo a possibilidade, inclusive, de fazer esse intercâmbio, de ir em outra igreja, pregar. Irmãos, é uma bênção. Louvado seja o nosso Deus. Quero agradecer a vida do reverendo Lucas, agradecer ao nosso Deus por sua vida, e é uma responsabilidade muito grande assumir esse púlpito aqui, porque eu considero o Lucas um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador do Evangelho. Eu digo grande não por ele, mas pela fidelidade que tem tido com o texto bíblico, um excelente teólogo. Então a gente treme um pouquinho nas bases, né? Dá um friozinho na barriga quando a gente assume um púlpito desses aqui. Mas, queridos, que Deus nos abençoe. Nós vamos primeiramente ler o texto. Hoje nós vamos pregar sobre o tema O Martírio Chegou. Eu quero então convidá-los para que abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, meus irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 55 até o 60. E depois nós vamos pular para o capítulo 8 e ler apenas o verso de número 1, a parte A do verso de número 1 do capítulo 8. Você que está nos assistindo, também pegue a sua Bíblia ou seu aplicativo da internet, abra a Bíblia. Enquanto nós vamos expondo, nos acompanhe, por favor. Atos 7, 55 a 60, depois capítulo 8, verso 1. E após a leitura, nós vamos orar. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Agora, capítulo 8, apenas esta primeira parte, acima da epígrafe que segue. E Saulo consentia na sua morte. Oremos. Pai de amor, de misericórdia, de graça, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, e eu te louvo por conhecer mais esta parte, Senhor, do rebanho de Cristo. Essa igreja vibrante, maravilhosa, que tem crescido, Senhor, e sendo alimentada por Tua santa palavra. O Senhor que inspirou Lucas a escrever esse texto tão precioso da história da igreja, da Tua igreja, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê unção, Senhor, graça, autoridade e, principalmente, abra os olhos do nosso coração, os olhos espirituais do nosso coração, para entendermos, Senhor, para aplicarmos e praticarmos e vivermos esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, o martírio chegou. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã.
Eu gostaria de começar, meus irmãos, com uma definição falando sobre o que é perseguição, o que significa ser perseguido por Cristo. Perseguição, segundo os especialistas em missiologia e aqueles que estudaram a história da igreja, as perseguições, eles dizem que é qualquer hostilidade experimentada por um cristão por se identificar com Cristo. Ou seja, se você se identifica com a pessoa de Jesus e isso gera hostilidade, isso significa que você está sendo perseguido. É a definição de perseguição. Morando no Brasil, tendo as nossas igrejas, como eu dissera, com as portas abertas, nós corremos o risco de termos uma sensação estranha, falsa, de que não ocorrem perseguições nos nossos dias. E às vezes nós, lidando com os irmãos da igreja, pastoreando a igreja, nós percebemos que ao conversar com os irmãos, parece realmente que a igreja de Cristo não está sendo perseguida. Quando nós ouvimos, irmãos, relatos de perseguições ou números, estatísticas, como nós acabamos de ouvir aqui pelo liturgo da igreja, nós temos uma falsa sensação de que não está ocorrendo perseguição no Brasil. E parece que a perseguição não tem nada a ver conosco. Já sentiram isso? Já tiveram esta dúvida? Por exemplo, eu farei a exposição hoje, eu vou abrir aqui um parênteses, a exposição do capítulo 8 a seguir sobre Samaria, né, a missão transcultural da igreja, e eu percebi que a perseguição gerou a evangelização aqui. E eu fiz uma pesquisa na internet perguntando para os irmãos o que eles acham. A igreja de hoje precisa ser perseguida para que ela evangelize? Será que nós necessitamos de uma perseguição? Será que Deus tem um plano para a igreja nos nossos dias, para que aconteça uma espécie de perseguição, para que a igreja se desperte? Isso é um assunto muito polêmico e difícil. Nós não temos uma resposta tão fácil, mas as pessoas têm uma noção, queridos, de que a igreja não é perseguida. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala da perseguição de um mártir. Como eu disse, eu abri um parênteses, eu estou expondo o livro de Atos dos Apóstolos, e até o capítulo 7, eu preguei 37 sermões, e esse livro tem nos afetado, tem mexido com a nossa comunidade. Nós somos uma igreja em processo de revitalização, e eu tenho aprendido muito com Atos dos Apóstolos. Eu tenho, assim, estado maravilhado diante de Deus com a profundidade desse livro, como esse livro precisa ser revisitado pela igreja hoje. Eu estava rindo muito da minha esposa outro dia, quando nós acabamos de sair de um culto. Eu estava terminando de expor mais uma pregação sobre Atos, e ela me convidou para abrirmos uma igreja, só nós dois, né? Que loucura. Assim, vamos abrir uma igreja, vamos começar um trabalho. E ela estava tão empolgada com aquela febre de Atos, né? E a gente, depois da reunião lá da família, fomos rir muito dela, porque pensamos, nós nem saímos desse processo de revitalização, nós temos tantas demandas, crises financeiras, lutas nessa pandemia, e você está me chamando para abrirmos uma igreja, só você e eu? Você está louca? E ela falou assim, mas é o que você tem pregado em Atos. É assim que essa igreja vive em Atos. Essa é a realidade do livro de Atos. Pois bem, meus irmãos, o livro de Atos nos mostra a história da igreja. Há aquela questão se esse livro ele é normativo ou descritivo para a igreja. Eu diria que ele é normativo e descritivo em alguma parte, né? Mas o que nós temos que analisar aqui, o que nos interessa, é que nós temos aqui a morte do primeiro mártir da igreja. E quando eu digo primeiro mártir, eu não estou me referindo a João Batista, por exemplo, e outros, porque eu estou me referindo à igreja organizada. Depois que a igreja foi organizada no dia de Pentecostes, nós temos a primeira pessoa que morreu por amor a Cristo.
E quem era essa pessoa? Essa pessoa era um diácono da igreja. No capítulo de número 6, Estevão foi escolhido juntamente com mais 6 irmãos para compor a junta diaconal da igreja. E meus irmãos, nos diz a Bíblia então que além de ser diácono, Estevão era um grande pregador. No capítulo de número 7, nós temos uma das maiores e mais belas exposições do Evangelho pregadas por um homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi acusado de profanar o templo, de blasfemar contra Moisés e contra o templo. Em resposta, ele traz uma grande pregação. Ele faz uma exposição praticamente de todo o Antigo Testamento. E olha que Lucas possivelmente resumiu esse sermão para nós. Talvez nós não temos aqui todo o sermão de Lucas, de Estevão, mas um sermão resumido. E aí ele vai começar expondo o chamado de Abraão. Ele vai falar também sobre José. Ele vai falar sobre os patriarcas, ele vai falar sobre Davi, ele vai falar sobre o período do tabernáculo, ele vai mostrar que a presença de Deus tabernaculou, ela saiu de lugares, eles entraram na terra da promessa com o tabernáculo. Ele estava querendo dizer para eles que a presença de Deus não estava fixa, não era estática naquele templo. E ele, com essa mensagem, ele feriu as pessoas que cuidavam do templo. E quando ele diz que Deus não habita em templos feitos aí por mãos humanas, ele então fere a teologia dos saduceus, que eram os responsáveis pelo templo. Por conta disso, meus irmãos, Estevão perdeu a sua vida. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Mas, olhando para a situação de hoje, para os nossos dias, como o reverendo Lucas apresentou dados aqui interessantes, me ajudou muito, eu então vou aqui, basta mencionar, irmãos amados, que hoje nós temos 340 milhões de cristãos, como o Lucas disse aqui, sendo perseguidos hoje, 2021. Nós temos 340 milhões de cristãos, servos de Deus, que estão sendo perseguidos, que estão sendo, alguns massacrados, destruídos, porque eles têm um relacionamento e servem a Jesus. Nós precisamos entender que talvez para nós não, e não conhecemos o futuro e não sabemos o que vai acontecer, mas para aquela igreja e para Estevão, o martírio chegou. E para muitos cristãos de hoje, o martírio chegou. Meus irmãos, nos primeiros anos da igreja, mais ou menos em 300 anos, a igreja foi muito perseguida. Perseguições esporádicas ali e acolá, mas a igreja foi muito perseguida, principalmente no início. Em 64, depois de Cristo, nós temos um incêndio a Roma, possivelmente provocado por Nero. E enquanto as chamas destruíam mais ou menos 14 cidades de Roma, a história conta que Nero dedilhava a sua harpa, alegre, feliz, porque era a chance que ele tinha de condenar os cristãos, de colocar a culpa nos cristãos. E um assessor de Nero, muito íntimo de Nero, chega para ele e diz assim: Nero, se fosse você, você morreria como um porco gritando, porque esse povo morre diferente. Esse povo morre bonito, nas palavras do assessor de Nero. E a história nos diz, queridos irmãos, que a igreja, os cristãos, eles morriam cantando hinos de louvor e recitando passagens bíblicas, passagens do Antigo Testamento, salmos. Morriam adorando ao Senhor. E como consequência, muitos ou algumas cartas do Novo Testamento, elas foram escritas da prisão. Quando Paulo estava preso por conta da perseguição aos cristãos. Hoje nós vamos então ver aqui o primeiro martírio da igreja, o primeiro mártir da igreja, e eu gostaria então de falar algumas coisas importantes sobre ele.
Primeira coisa, nós temos aqui a visão do Marte. Ela está nos versos 55 a 56. Qual é a visão do Marte? O que ele enxerga na hora da morte? O que ele viu? Veja nos versos 55 a 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos aonde, irmãos? E o que ele viu? E Jesus que estava à sua direita. E olha o que ele disse. Vamos repetir todos juntos? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa é a visão do Marte. Esta aqui é a visão de alguém que morreu por Cristo. Alguém que foi assassinado por sua fé, pela sua pregação. E na hora da morte, Estevão tem uma visão extraordinária. Ele enxerga os céus. Estevão é um Marte, queridos irmãos, que não estava armado. Poderíamos dizer que a única arma de Estevão era o poder do Espírito Santo. O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 6, quando ele é escolhido, nós percebemos que ele foi escolhido e ele era cheio do Espírito Santo. E ele também era cheio de fé. Depois vai nos dizer que ele era cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus. Aqui, pela terceira vez, Lucas repete isso. Estevão está cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está tomado pelo Espírito Santo. Ele está repleto do Espírito. Ele está transbordando da presença do Espírito Santo. E aqui nós vemos uma das imagens mais extraordinárias do livro de Atos. Eu diria que nem mesmo na conversão do grande Saulo de Tarso, no capítulo 9 de Atos, nós encontramos uma visão tão gloriosa, tão majestosa, meus irmãos, tão tremenda, tão poderosa, como a visão que Estevão teve na hora da morte. Que visão extraordinária, que visão tão maravilhosa. O Werner de Bock, um comentarista, ele diz que Estevão viu o mundo de Deus. Quando ele morre, antes da sua morte, ele enxerga o mundo de Deus. E meus irmãos, isso é muito interessante porque Estevão viu a glória de Deus. Seu olhar é para os céus. Eu fiquei pensando, refletindo, que há uma coisa misteriosa nisso. Há uma coisa quase que mística. Qual é a visão do Marte? O Marte, aquele que já se entregou a Deus sem reservas, ele não tem mais condições de olhar para o mundo. Ele não olha mais para nada. A visão de alguém tão entregue a Deus, de alguém que tem um relacionamento que está tão cheio do Espírito Santo, é transcendente. Estevão perde a visão do mundo. Ele olha para os céus. Queridos, como esses mártires morrem. Eu percebo, estudando a história da igreja, quando eu estudei esse assunto, mesmo no seminário, que na hora da morte desses irmãos queridos, desses irmãos preciosos, eles têm uma visão maravilhosa da glória de Deus. O Calvino, que nós temos como referência de exegese, interpretação do texto, ele ficou tão impactado com essa visão que ele diz que Estevão voou para a glória de Deus. Estevão voou para os céus em visão. Estevão chegou de forma simbólica a voar para a glória de Deus. E sabe uma coisa interessante, queridos? Que numa situação como essa, qualquer um ficaria preocupado ou preocupada com os inimigos. Havia uma multidão ali enfurecida contra o mártir de Deus, contra o servo do Senhor. Havia uma multidão enfurecida contra a fiel testemunha do Senhor. Mas diante da glória que Estevão vê, esses inimigos estão esfacelados. Eles não representam praticamente nada. Eles não significam nada. Não há nenhuma preocupação de Estevão com eles. Não há nenhuma evidência de que Estevão está preocupado, esses inimigos, diante da glória e da visão do mártir.
eles estão esfacelados, desaparecem completamente da visão de Estevão. E é interessante que o texto nos diz, alguns versículos anteriores, mostram, meus irmãos, que eles estavam rangendo os dentes contra Estevão. Eles estavam furiosos contra Estevão. Mas o Marte, ele tem a visão da glória de Deus. Da glória de Deus. Meus irmãos, nada mais é importante para o Marte do que olhar para a glória de Deus, do que ter essa visão da glória e da majestade de Deus. Então, Estevão vai dizer uma das coisas mais surpreendentes desse texto, e para mim uma das coisas mais surpreendentes que eu encontrei até agora em Atos dos Apóstolos, até esse capítulo de número 7. Ele diz, brada e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Todos nós sabemos e nós cantamos cânticos hoje que falam sobre a realidade da ressurreição. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós cremos que pelo poder de Deus, Ele ressuscitou. Mas perceba que este é o único texto da Bíblia, do Novo Testamento, que diz que Jesus está em pé. Todos os demais textos que nós podemos ler, para ganhar tempo eu não vou ler esses textos com vocês, mas gostaria apenas de mencionar vários textos do Novo Testamento que dizem para nós que quando Jesus ressuscitou, ele tomou assento. Quem toma assento é quem tem autoridade. Ele tomou assento ao lado de Deus, à destra de Deus Pai. Por exemplo, Marcos 16, 19, Jesus ressuscita e se assenta à direita do Pai, da majestade. Efésios 1, verso 20, nos mostra que Deus ressuscitou Jesus pelo seu poder, e Jesus está à destra de Deus. Mas segundo Paulo, Jesus está sentado. Colossenses 3:1 diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, aonde Jesus está onde? À direita do Pai, como? Qual é a posição? Sentado. Nós também temos Hebreus 1:3, Hebreus 8:1, Hebreus 12:2. Todos esses textos mencionados, eles dizem que Jesus está assentado, tomou o seu lugar de honra. Mas aqui, na visão de Estevão, é o único lugar que Jesus não está assentado, ele está em pé. Eis que vejo o Filho de Deus. E como ele está, qual é a posição física do Filho de Deus? Ele está em pé, meus irmãos, à destra de Deus. O Filho do Homem, expressão que já mostra a divindade de Cristo, em pé à destra de Deus. E aí nós nos perguntamos, por que Jesus não está sentado? Ele está em pé. Meus irmãos, há muitas explicações para isso, eu gostaria de dar a minha explicação, mesmo humildemente. Eu acredito que Jesus estava em pé, há duas razões para isso. Talvez ele estava em pé para defender a sua testemunha, para defender o seu mártir, e defender diante de Deus, no sentido de apresentá-lo diante de Deus. A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 12, verso 8, que Jesus afirmou que se nós confessássemos a Ele, Ele também nos confessaria diante do Pai. Se nós o negássemos diante dos homens, Ele também nos negaria diante do Pai. Eu quero crer, irmãos, eu acredito que ele estava em pé, que Estevão o vê em pé, exatamente porque ele estava apresentando a sua testemunha diante de Deus, o seu mártir diante de Deus. Mas também acredito que talvez Jesus estava em pé aqui, meus irmãos, para receber Estevão, para recebê-lo aos céus. Como se ele dissesse, vinde bendito do meu Pai, vem possuir o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. O reino é teu, venha, eu estou preparado, no sentido de recebê-lo, fazer uma recepção celestial quando Estevão entra nos céus. É o único lugar da Bíblia onde o Senhor está em pé. Jesus se colocou em pé quando Estevão foi apedrejado. E perceba outra coisa interessante, meus irmãos, os inimigos de Estevão estavam geograficamente no mesmo lugar que ele. Havia uma multidão ali, havia judeus, havia curiosos,
havia gentios, eles não estavam mais no templo, eles estão aqui fora da cidade porque ele seria apedrejado. E é interessante que ninguém vê essa visão. Nenhum judeu viu, nenhum saduceu, nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum zelote, nenhum herodiano, nenhum membro do sinédrio. Ninguém viu essa visão. Apenas o Marte vê a glória de Deus. Apenas a fiel testemunha vê a glória de Deus. Passamos então, queridos, algumas aplicações para nós. Meus irmãos, a visão da glória de Deus não é para qualquer um. A visão da glória de Deus é para os eleitos de Deus. Os ímpios não enxergam a visão da glória de Deus. Os ímpios não têm essa visão. Apenas os eleitos enxergam, contemplam, visualizam, vislumbram a glória de Deus. Os céus, a visão dos céus, ela não é para o ímpio. Ela não é para o não crente. A visão dos céus é para aqueles que são lavados e remidos do sangue de Jesus. E é por isso em Apocalipse, capítulo 4, verso de número 1, o João, o apóstolo, ele ouve uma voz: vem para cá, eu vou te mostrar os céus, eu vou descortinar os céus. E João passa a ter uma visão gloriosa do que iria acontecer, mas na realidade ele estava vendo os céus. E Eugene Peterson, o nobre presbiteriano norte-americano, ele dizia, meus irmãos, olhando para esse texto, ele dizia claramente que Estevão tinha os olhos apenas para Deus. Ah, meus irmãos, que visão extraordinária é esta? Eu fico imaginando que nós deveríamos sempre pensar e olhar para a glória de Deus. Que a visão do cristão, independente do contexto, da época, independente da situação que nós enfrentamos, o nosso olhar deveria ser para a glória de Deus. Deveríamos almejar ver essa beleza manifestada, essa glória de Deus. Hoje nós vivemos uma realidade conflitante. Todos nós vivemos realidades conflitantes. Nós vivemos uma certa ambivalência. Hoje nós olhamos para as coisas do mundo e olhamos para a glória de Deus. Esse é o nosso dilema. Essa é a realidade posta. Nós estamos olhando para os céus, olhamos para a glória de Deus, mas nós não conseguimos deixar de olhar para essas coisas aqui. Nós olhamos para a família, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para a crise financeira, nós olhamos para o presidente, olhamos para o governo, nós olhamos para os poderes, nós olhamos para a crise financeira mundial, nós olhamos para as notícias, nós olhamos para a Covid, nós temos uma visão ainda ambivalente. Nós olhamos para a glória de Deus, ao mesmo tempo que nós estamos olhando ainda para muitas realidades. Mas, meus irmãos, um dia, você e eu, todos nós, vamos partir desse mundo. E qual é a visão que nós queremos ter? Qual é a visão que nós teremos? Um dia a nossa visão não será mais ambivalente, não será mais dúbia. Um dia a nossa visão será apenas a visão da glória de Deus. Você sabe que um dia você vai morrer, mas você também sabe, e a partir de hoje eu gostaria que você se lembrasse disso, que no momento da morte, quando nós cantamos um cântico na igreja, quando a morte chegar, quando chegar esta hora, você vai olhar para os céus e você vai dizer a mesma coisa que Estevão: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus Pai. Louvado seja Deus. É assim que o cristão parte desta vida, meus irmãos. Eu lembro que quando começamos a fazer o evangelismo lá no seminário JMC, eu tive uma experiência muito desagradável ao chegar nos hospitais. Era seminarista, estava o coração cheio de vontade de evangelizar, aquela coisa toda, vamos evangelizar, vamos ter uma experiência diferente, extra sala de aula, tudo vai ser maravilhoso. Mas aí nós tivemos experiências terríveis. Você já viu uma pessoa ímpia, incrédula, morrendo? Eu me lembro que uma pessoa estava no estado terminal, e eu entrei já com lágrimas na sala, querendo pregar, apaixonado por Jesus, e dizendo assim para ela: olha, eu vim aqui trazer uma mensagem para você, eu tenho uma mensagem de esperança para a sua vida, eu não gostaria que você partisse dessa vida da forma que você está. E a pessoa, de forma violenta,
queria nos agredir, disse: saia daqui com a sua Bíblia, saia daqui com o seu Deus, nós não queremos saber, nós não queremos isso. Irmãos, essa teologia de que quem não vem pelo amor, vem pela dor, isso é coisa de arminiano, né? Vocês sabem disso. Isso não é calvinismo, não. Esse negócio de que quanto mais sofrer, as pessoas vão se aproximar de Deus, isso é mentira, isso é ilusão. No Apocalipse, que vocês leram, diz que os homens foram abrasados com fortes calores. O que eles fazem? Quando vem as pragas, eles blasfemam de Deus que tem poder sobre essas coisas. Então, é assim que o ímpio morre. Eu lembro que estudei a biografia de Nietzsche, o filósofo, né? Não entendi quase nada, mas tentando compreender. Mas é interessante que conta que a filha de Nietzsche, que alguns dizem que manipulou os seus escritos, né? Mas ela conta uma coisa interessante, que na hora da morte, o Nietzsche levanta o braço contra Deus, em sinônimo de rebeldia, dizendo que ele mesmo era Deus, louco, na hora da morte. Mas o cristão é diferente, meus irmãos. Quando o cristão parte para a morte, parte para esse outro lado, ele diz: eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus em pé, à destra de Deus Pai, como se dissesse: ele vai me receber agora, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Mas outra coisa interessante, irmãos, que nós devemos mencionar aqui, fazendo uma aplicação ainda, é que hoje nós vivemos uma certa ameaça. Nós estamos sendo ameaçados, e eu gostei muito da oração do nosso presbítero, quando ele colocou algumas questões muito bem organizadas, né? Eu fiquei pensando, se o presbítero ora assim, imagina o pastor pregando dessa igreja. Então, hoje eu tô enrolado aqui com essa igreja. Mas o nosso irmão colocou alguns pontos muito interessantes na oração para Deus de perseguição. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma perseguição velada e às vezes explícita, descarada, uma perseguição ao cristianismo. Todos nós sabemos disso. E nós temos uma ameaça vindo de fora, que é o Estado Islâmico. Não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo apareceu 2 moças na Praça da Sé, aqui em São Paulo, e eram do Estado Islâmico, estavam evangelizando. Aí, o Estado Islâmico nunca cresceu tanto no país, no Brasil, como tem crescido. E sabe qual é a grande estratégia dele? Estávamos tendo aula com o professor João Clemente, que foi professor do Lucas também, e ele disse uma coisa que me deixou assim, muito preocupado com a igreja. O João falando para nós que o que tem levado o Estado Islâmico, né, ele é um católico, fazendo uma reflexão sobre o crescimento do islamismo, ele diz que o que tem gerado o crescimento do Estado Islâmico é a questão de procriação. Que eles têm a estratégia é vir para o Brasil e casar com mulheres brasileiras, porque eles julgam que essas mulheres são férteis, e eles estão crescendo, estão procriando com muita facilidade, tendo muitos filhos. E eles perceberam que uma questão secular na igreja, muitos cristãos não querem ter filhos. Vocês sabiam que tem crente que gosta mais de cachorro do que de criança, prefere um cachorro do que uma criança? Essa não é a mentalidade, não é a visão do Estado Islâmico. Eles querem ter filhos. Quanto mais filhos eles tiverem, mais eles vão doutrinar. Quer dizer, isso, irmãos, é uma cosmovisão já bíblica. Somos nós que devemos ter filhos, a igreja que deve ter filhos, e esses filhos devem ser ensinados na palavra de Deus. Quando eu comecei o ministério, eu me lembrava que quando eu escutava que uma igreja estava crescendo porque as irmãs ali estavam tendo crianças, eu ficava pensando, mas isso não é crescimento. Porque crescimento é quando a gente evangeliza as pessoas lá de fora e essas pessoas se convertem. Então, isso seria evangelismo. O fato das irmãs terem filhos, de crentes gerarem filhos na igreja, não é crescimento. E eu me lembro de uma aula do reverendo Weber que ele desmistificou isso, ele tirou isso da nossa cabeça. Ele diz que quanto mais as irmãs da igreja tiverem filhos, eles terão filhos da aliança. Elas terão filhos da aliança e a igreja está crescendo do mesmo jeito. A igreja do Senhor está crescendo porque os filhos são membros da igreja. E aí você percebe o Estado Islâmico usando essa questão contra nós. E eles estão crescendo. Mas o que nós percebemos aqui, meus irmãos, que essa também é uma luta inútil. Porque quanto mais eles perseguem a igreja,
E quanto mais cristãos morrem, nós temos que admitir, sermos corajosos para falar isso nesta manhã. Quanto mais cristãos morrem, mais possibilidade de pessoas, são mais possibilidades de pessoas verem a glória de Deus, contemplarem o Jesus glorificado, terem um encontro com o Senhor. Então isso deve nos encorajar. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, além da visão do Marte, nós temos o sofrimento do Marte. E aí nós vamos usar os versos 57 a 59. Nós temos aí o sofrimento de Estevão, como ele foi morto. Queridos irmãos, os inimigos de Estevão eram como animais, diz a Bíblia. Diz Lucas que eles rilhavam os dentes, ou seja, eles rangiam os dentes como animais, diz o verso 54. Então havia um grande clamor contra o servo do Senhor. Esses inimigos, eles ficaram enfurecidos, diz a Bíblia. Eu estava olhando aqui o texto grego dessa passagem, e aí, o que acontece, irmãos? No texto grego nós percebemos que essa expressão de fúria significa que eles ficaram violentamente emocionados. Foram tomados por uma emoção irracional contra Estevão. Eles ficaram tão afetados com a raiva, que o verbo usado é o mesmo verbo que significa cortar. É como se eles fossem cortados no meio por uma ira, tomados por uma ira contra os servos do Senhor. Eles colocam as mãos nos ouvidos e nos versos anteriores, quando Estevão terminou seu sermão, Estevão, a partir do verso 51, Estevão vai dizer que eles tinham os ouvidos incircuncisos, eles tinham também o coração incircunciso, eles eram de dura cerviz. E eu sou nordestino, quem é nordestino aqui vai me entender, dura cerviz é isso aqui, que nós chamamos de cangote lá na Bahia, né? A gente pegava um animal, e aí a gente colocava ali a chamada, acho que era cangaia, né? Lembram da cangaia? Aí tentava colocar uma cangaia de um lado e de outro. E aí, às vezes, o animal não queria, resistia, né? Eu lembro uma vez que eu montei num jumentinho, que o bichinho ficava rodando, querendo morder o meu pé, né? Eu tive que descer e acertar as contas com ele, porque ele era de dura cerviz. O texto está falando isso, de cangote duro. E é isso que o texto mostra quando Estevão fala que esses homens são de dura cerviz. E o pior, meus irmãos, espiritualmente os ouvidos estavam incircuncisos, o coração incircunciso, ou seja, eles não ouviam a palavra. Quando Estevão pronunciou a sua visão, que eu acabei de mencionar, eles colocam as mãos nos ouvidos, eles não suportam aquela mensagem, eles não suportam ouvir essas verdades. E aí, eles arremeteram contra Estevão, e mencionando novamente Eugênio Peterson vai dizer que era como eles partiram contra Estevão como um estouro de boiada. Passaram por cima de Estevão como um estouro de uma boiada. Tão violento foi isto contra o servo do Senhor. E aí eles lançam Estevão fora da cidade. Por que fora da cidade? Levíticos capítulo 24, verso 15, nos diz que quem blasfemava, quem cometia qualquer pecado de blasfêmia contra o Senhor Yahvé, contra Deus, ele tinha que ser apedrejado, mas ele era apedrejado fora da cidade. E é por isso que essas falsas testemunhas e essas pessoas levam Estevão para fora da cidade. Ali, meus irmãos, nós percebemos que era um lugar que tinha muitas pedras. E quem deveria atirar as primeiras pedras? Ora, as testemunhas. Lembra de João capítulo 8, quando Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra ou as primeiras pedras. Eram as testemunhas que deveriam apedrejar Estevão. As testemunhas pedem para que um jovem chamado Saulo fiquem aí com as suas vestes, para vocês verem como foi violento. Eles tiraram a roupa de cima para se sentirem mais à vontade.
depositam essas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ninguém imaginaria, queridos, que aquele jovem se tornaria um dos maiores pregadores do Evangelho. Eles não pensavam que ao depositar as vestes aos pés de Saulo, eles estavam depositando as vestes naquele que seria o maior missionário de todos os tempos, o maior teólogo que a igreja conheceu, o pastor mais fervoroso da igreja, Saulo de Tarso, que se transformaria em Paulo, o grande pregador, o grande teólogo, aquele que escreveu as cartas do Novo, a maioria das cartas do Novo Testamento. E aí, então, irmãos amados, eles apedrejam o servo do Senhor. E aqui nós refletimos um pouco sobre o sofrimento. Queridos, o sofrimento dos mártires deveriam nos causar uma reflexão mais profunda. Pouco se fala sobre isso na igreja. Pouco se medita sobre isso. O sofrimento dos mártires deveria nos causar uma impressão, meus irmãos, muito profunda. Deveríamos pensar muito no sofrimento dos nossos irmãos. Eu vou citar aqui alguns exemplos rapidamente. Por exemplo, nós temos o martírio de Policarpo. Policarpo era um pastor da igreja de Esmirna, hoje a atual Turquia, e ele foi martirizado em 155 depois de Cristo. Policarpo é muito importante para nós, porque ele é o elo de ligação entre nós e os apóstolos. Ele possivelmente foi discípulo do apóstolo João. A história da igreja diz que Policarpo tomou aula com o próprio João. Foi ensinado pelo apóstolo João, foi discipulado pelo apóstolo João. Ele era pastor, então, desta igreja que nós mencionamos de Esmina. E aí, meus irmãos amados, a Bíblia diz então que rompe uma perseguição e o imperador ordena a morte de Policarpo. Perceba que, a princípio, a igreja não era perseguida porque a igreja era confundida com uma seita judaica. Não havia muita importância, o Império Romano não dava tanta importância àquele povinho que surgiu ali do nada, era mais uma briguinha entre os judeus. Mas com o passar do tempo, os imperadores notaram que aquele povo não prestava culto a César. Porque em Roma você poderia adorar qualquer Deus, você poderia servir qualquer Deus, desde que você cultuasse Otaviano César, e o cultuasse como Deus, o chamado Augustus. E, irmãos, eles notaram que esses cristãos não adoravam César, e eles foram acusados de ateísmo. Policarpo, então, é caçado, porque era o grande líder desta época. Era o líder maior, era o grande pregador desta época. A história nos diz, então, que Policarpo foi se refugiar em um sítio, aconselhado pela igreja, mas mais preocupado em as consequências disso do que necessariamente a morte. Ele não temia a morte. Passou-se um tempo, os soldados romanos chegaram aonde Policarpo estava. Ele foge, aconselhado pela igreja, pelos irmãos, para outro lugar, outro sítio. E aí, os soldados espancam, torturam um escravo, uma criança negra, um escravo, e obrigam esse escravo a dizer onde Policarpo estava. Eles, então, vão na captura de Policarpo, e quando eles chegam, irmãos, acontece um fato interessante. Policarpo não quer mais fugir. Policarpo os recebe. A história nos diz que Policarpo, então, deu alimento para os soldados romanos, recepcionou os soldados. Quando os soldados chegam, eles ficaram impressionados com a aparência de Policarpo, com a simpatia dele, com a educação dele. Ele pediu um tempo, ele foi orar. Ele então vai orar e gasta 2 horas em oração, ora a Deus. Os soldados que ouviam a oração de Policarpo, eles são extremamente comovidos. Eles não queriam levar aquele senhor de 86 anos para ser morto, executado na arena. Mas Policarpo então segue com eles, e no caminho o responsável, o procônsul, responsável, tenta persuadir Policarpo.
e dizer para ele: o que custa? O que custa dizer que César é o Senhor? O que custa oferecer um incenso? Policarpo estava convicto e não aceitou. Era simplesmente dizer: baixa aos ateus. Era simplesmente dizer isso e dizer também que César é Deus, que Otaviano é Deus. Meus irmãos, aquele homem, tomado por uma convicção tão grande, ele não aceita, não quer ser persuadido, não muda de ideia, então ele vai para a pira, né? Coloca uma pira lá, e madeira, e a história conta que os soldados saíram procurando em lugares, desmontam barracas, fazem uma série de coisas, arrumam madeira, e Policarpo ali tem a chance de negar ao Senhor. O que acontece? Diante de uma multidão enfurecida, Policarpo pediu para não ser crucificado. O soldado então o amarra, ele fica ali num ponto central e eles colocam fogo. Quando colocam fogo, meus irmãos, a história conta, os historiadores, e há documentos sobre isto, que de forma milagrosa o fogo não queimou o corpo de Policarpo. Não queima. Sobe um cheiro de incenso, há um aroma que toma conta e aquilo cala o ambiente, as pessoas, a plateia enfurecida se cala. O soldado então se aproxima de Policarpo e tenta com um golpe matá-lo, só que o sangue que jorra do seu corpo apagou fogo. Eles nunca tinham presenciado aquilo. Um silêncio invade aquele ambiente. E o que aconteceu? Milhares de pessoas se converteram. Policarpo levou mais gente para Cristo na morte do que em vida. Milhares de pessoas se converteram. E o servo do Senhor morreu ali. O que diríamos, irmãos, por exemplo, de uma mulher chamada Felicidade, uma mulher rica, que resolveu seguir a Cristo. E aí ela, por conta da caridade, do seu amor, de proteger muitos cristãos, ela atraiu a ira de algumas pessoas e chegaram para Marco Aurélio, que era o imperador da época, e disseram que os deuses precisavam do sacrifício de Felicidade e mais dos seus 7 filhos. Ela tinha 7 filhos homens. E aí, a história nos conta então que Felicidade foi entregue para Públio, né, que era o prefeito de Roma. A história nos diz, irmãos, que ela foi presa, e aí eles disseram: se você negar a Cristo, nós vamos poupar a sua vida. Se você afirmar que Jesus de Nazaré é o Senhor e não César, nós te mataremos e mataremos também os seus 7 filhos. E é impressionante, queridos, que a história fala que os 7 filhos eram cristãos e fiéis. E ela orou a Deus, e ela fez um pedido a Deus, para que ela tivesse a oportunidade para falar com cada um deles antes da sua morte. E foi isso que aconteceu. O prefeito de Roma pediu para executar todos os seus 7 filhos na sua frente. A cada filho, e cada um deles morreu de um jeito. Cada um deles teve uma morte diferente, um do outro. E, irmãos, quando nós lemos essa história, nós ficamos impressionados com a fidelidade daqueles rapazes. Eram meninos crentes, moços crentes. E em cada um que passava, cada filho que passou por Felicidade, ela dizia para ele suportar firme. E o filho dizia à mãe: mãe, não negue o Senhor Jesus. Não negue o nosso Senhor. Os 7 filhos foram executados e no final a mãe foi morta também. Meus amados irmãos, o sofrimento dos mártires deveria trazer reflexão profunda para nós. Mas em último lugar, nós temos a oração do mártir. Nós temos aí os versos então 59 a 60. Perceba que eles apedrejavam Estevão. Enquanto eles apedrejavam, simultaneamente Estevão estava orando. Ele conseguiu orar
em meio a uma chuva de pedras. E aí ele, queridos, no verso 59, Estevão vai orar por ele. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui é algo curioso, porque Jesus, quando estava na cruz, fez essa oração. Mas Jesus, quando orou, ele entregou o espírito ao Pai. Não é verdade? Estevão faz a mesma oração, mas entrega o espírito ao Filho, a segunda pessoa da Trindade. Senhor Jesus, eu entrego o meu espírito. Irmãos, as crianças no judaísmo, quando elas vão dormir, elas fazem uma oração muito bonita e singela. A oração é essa: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que coisa linda. Toda criança judia, quando vai dormir, ela é ensinada. Eu tomei aula com rabinos, né? Tive a oportunidade de estudar hebraico moderno com rabinos. Eu fiquei impressionado com isso. Esta é a oração que se faz. A criancinha, antes de dormir, ela precisa fazer essa oração. Ela repete isso: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E perceba essa influência, porque o texto vai dizer, usando um eufemismo aqui no verso 60, que ele adormeceu. Ele simplesmente dormiu. Foi assim que a morte de Estevão foi tratada, como um dormir, como uma criança que está entregando a sua vida enquanto ela descansa, dorme. Não no sentido, a criança não no sentido literal, mas a morte simbolizada como um sono, um descansar. Ele orou esta oração singela: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas no verso 60, irmãos, eu vou concluir. Estevão vai orar pelos seus inimigos. Ainda sobrou fôlego, ainda sobrou amor, ainda sobrou misericórdia, ainda sobrou compaixão, ainda sobrou vida cristã para orar pelo inimigo, mesmo antes da morte. Queridos, Estevão é um dos cristãos que mais se parece com Jesus na Bíblia. É um dos cristãos que mais refletem o caráter de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, em Lucas 23, verso 34, Jesus orou, dizendo: Senhor, não conte contra eles este pecado, não impute a eles este pecado. Estevão faz a mesma oração e ora pelos seus inimigos. E aqui, irmãos, eu quero terminar refletindo sobre isso, sobre esta oração. Nós vivemos um momento de muita polaridade no Brasil. Nós vivemos um momento de muita guerra. Nós estamos vivendo uma polaridade tão grande no Brasil, a coisa está tão feia, meu irmão, que você tem gente da direita brigando com gente da direita. Né? Você tem gente da esquerda brigando com gente da esquerda. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E um momento que nós precisamos refletir e perdoar. Refletir sobre o perdão. Aqueles que nos apedrejam, que pensam diferente de nós, que às vezes agem contrariando a própria palavra, se levantam contra nós, contra a igreja. Nós precisamos, meus irmãos, fazer esta oração. Esta é uma oração corajosa, que somente alguém que tem o caráter de Cristo pode fazer. Senhor, os perdoa. Porque eu acho que se fosse um de nós, ou eu, quem sabe, a gente ia fazer uma oração imprecatória, né? Senhor, mate essas pessoas. Ah, Senhor, que o Senhor mate essas pessoas, que o Senhor os destrua. Não é verdade, irmão? Como eu falei, eu sou filho de nordestino e meu avô ele tinha um problema muito sério. Porque ele dizia que ele era crente, mas o facão dele não era. E eu nunca entendi aquilo, né? Nunca consegui entender como ele era crente e o facão dele não era crente. E mais tarde eu passei a entender isso, né? E eu tenho uma memória boa para lembrar essas coisas de família. Eu estava lembrando, e um tio meu que tem 70 anos, mas como é que você lembrou disso? Eu lembrava disso, porque na adolescência eu ouvia isso. Quando qualquer coisa que saía fora do comum, na igreja, você tem ideia, na igreja, em qualquer lugar, o meu avô, ele dizia isso: olha, eu sou crente, mas o meu facão não é crente. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma entrega sem reserva de alguém que soube amar, soube perdoar, queridos. E aí, termino, irmãos, concluo, dizendo o seguinte, refletindo sobre isso, eu retomo aqui o capítulo 8, o verso de número 1. E Saulo consentia na sua morte. Sabe o que Agostinho vai dizer? Se Estevão não tivesse orado,
a igreja não teria tido Paulo. Eu creio, embora a Bíblia não diz isto, que esse exemplo marcou profundamente aquele perseguidor da igreja. Eu acredito que nunca mais Saulo esqueceu aquela cena e aquela oração. Ele era um fariseu, ele era um homem que conhecia a filosofia, que foi criado aos pés do grande Gamaliel. Ele era um homem que tinha muitas instruções, ele era um religioso, ele era um homem fanático, um legalista da sua seita dos fariseus, mas ele nunca tinha escutado uma oração como aquela. Ele nunca tinha visto uma cena como aquela. E Agostinho interpretou assim, eu achei isso muito lindo. Se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria tido Paulo. Meus irmãos, o martírio chegou. Talvez o martírio não vai chegar na nossa vida. E nós não somos masoquistas, nós não queremos que isso chegue mesmo. Mas uma coisa é certa, aproveitemos, irmãos, cada minuto, cada hora, cada momento, para servir ao Senhor. E nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu estava lendo o site do Portas Abertas, e há um país que está lá em 34º, nono, no lugar de perseguição. E aí, Portas Abertas mandou para uma família carente alimentos. No caminho, eles foram interceptados pelo Estado Islâmico, eles pegaram todo aquele mantimento e jogaram fora. Eles não agrediram fisicamente, eles não bateram. Eles pegaram os alimentos e jogaram fora, destruíram os alimentos e disseram: vocês não podem comer o que vem da mão de cristãos. Em Atos, começou com a dúvida: o que é isto? Lembram de Pentecostes, capítulo 2? O que é isto? O que significa isso? Depois começa com o deboche. Aí eles estão bêbados. Depois passa a crítica. Depois passa a perseguição. E depois vai para o estágio da morte. No Brasil, queridos, vamos abrir os olhos. Nós já enfrentamos o estágio da zombaria. Nós já enfrentamos os primeiros estágios da dúvida, da zombaria, a perseguição verbal, as críticas, a mídia. Nós já temos uma perseguição. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus avive em nossas vidas. Que nós possamos orar pela igreja perseguida e a cada momento, mesmo que o martírio não chegue na minha vida literalmente, mas que eu possa sentir a dor da igreja, dos irmãos perseguidos e amar a leitura da Bíblia, amar a oração, amar a igreja, não perder um culto sequer, uma reunião sequer, uma oportunidade sequer de adorar o Senhor, porque nós somos um povo privilegiado e nós temos essa liberdade. Aproveitemos, queridos, façamos o máximo, faça o máximo, porque para muitos o martírio chegou.